Zanolo Máquinas. Aula de instrução, máquinas de bordado para iniciantes. Bom, então quando você recebe sua máquina, ela vai dessa maneira, duas partes, pantógrafo ou carro do bastidor e a máquina. O pantógrafo ou carro de bastidor, ele tem uma alavanca embaixo, que é pra gente desencaixar, tá? Para encaixar é só eu seguir aqui o encaixe, vou empurrar, ele vai dar um estralo, encaixou. Para tirar para transporte, aperto a alavanca que foi mostrada, tiro. A máquina vem com cabo de energia, alguns acessórios, né? E os cabos de energia é muito simples a colocação. Ele não tem lado correto, qualquer um dos dois lados dá certo. Ele vai ligado na parte fonte da máquina. Botão liga e desliga, entrada pendrive USB. Então eu vou colocar meu cabo de energia e a outra parte na tomada. Essa máquina, no caso, B815, ela é bivolt. Então ligando a máquina. Ela vai aparecer sempre o brother na tela. Vai começar a aparecer algumas imagens. Eu vou clicar em qualquer lugar da tela. Ela vai falar que a unidade do bordado irá se mover, que no caso é essa parte. Se eu tiver com o calcador abaixado, ela também vai pedir para levantar o calcador, ó. Ela vai falar para levantar o calcador. É uma alavanca atrás. E ela vai mover o carro do bastidor. Todas as vezes que a gente ligar ela, ela vai repetir o mesmo procedimento. Vamos recapitular. Desliguei. Já estou com o calcador levantado. Então, no momento agora, ela não vai pedir para levantar o calcador. Ela vai só falar que o carro irá se mover. Certo. Vamos aprender então um pouco sobre a máquina. A máquina, então, ela tem um painel touching e esses botões que também são touching. Botão Start Stop, começar e parar bordado, começar e parar enchimento de bobina. Posicionamento da agulha, sua agulha para baixo ou para cima, e a tesoura para cortar a linha. Ela tem corte automático, mas se por um acaso eu precisar cortar no meio do bordado, ela tem o tesoura. Então vamos para o painel. Essas aqui são pastas de bordados que existem na memória da máquina. Vou abrir alguns para a gente ver. Então eu vou clicar em cima. Cliquei em cima, tá abrindo a pasta de alguns bordados. Então vai me dar algumas informações. Os tamanhos dos bastidores e os milímetros, que é o tamanho do bordado. Então os bordados são enumerados, ó, 001, 002, 003, 004 e assim por diante. Aqui a gente tem as flechas direcionais, tá, para passar a pasta para frente ou para trás, né? Aqui é para retornar, é a tecla de retornar. E essas outras teclas são mais para configurações, a gente vai falar mais para frente. Então a gente está vendo até o 4, vamos colocar na lateral, ó, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Voltando. Muito simples. Para mim retornar, anteriormente, venho na de retornar. Aqui também tenho, olha lá, 1, 2, 3, 4, da mesma forma. Encontrei o bordado que eu quero, vou clicar em cima dele. Por exemplo, 16. Ele vai me abrir aqui na lateral, vai me dar algumas informações do bordado. Quais bastidores ele vai caber, pequeno e grande, os dois bastidores que vai na máquina. E o tamanho, 49 por 83. Isso em milímetros. Então 5 por 8.3, quase 8,5. Certo? Feito, coloquei o bordado que eu quero, eu venho em definir.
Se por um acaso não é esse bordado que eu quero, eu clico na retornar. Vamos lá de novo. Acho o bordado que eu quero. Venho em definir. Nessa tela eu tenho algumas edições básicas. A gente não vai focar nisso agora porque essa é uma instrução básica para iniciantes. Ela tem algumas alterações básicas que a gente consegue fazer no bordado. Isso vai ser para um próximo vídeo. Então eu não vou editar, vou para fim de edição. Aqui eu posso movimentar o bordado para cima, para baixo, dentro do meu bastidor, certo? Como eu não quero, eu vou deixar no centro. Sempre vai bordar no centro para as extremidades. Venho em bordado. Esse momento a máquina está pronta para bordar, certo? Ela vai me aparecer então os bastidores que cabe, quantidade de pontos, quantidade de minutos, quantidade de cores e a sequência de cores. Então, o primeiro é lilás, segundo é branco, terceiro é rosa, e esse número que aparece aqui na frente é a estimativa de tempo de cada cor. Então, lilás, 9 minutos, branco, 1 minuto, rosa intenso, 1 minuto, verde fresco, 1 minuto, tá? E assim por diante. Muito simples, tá? A operação da máquina. Essa tecla, como eu disse, que eu ia falar depois, é uma tecla que quando eu estiver aqui, eu quero voltar lá para o início, eu não preciso ficar voltando no retornar. Se eu clicar em cima do desenho do bastidor, eu já volto automaticamente para a tela principal. Vamos ver as outras pastas. Aqui tem monogramas, mesma forma, tá? Letras decoradas, mesma forma. Clico em cima, vai abrir aqui, vai me dar as informações. Se eu quiser, eu vou em definir, ou então retorno. E aqui é para escrever, tá? Aqui vamos escrever nomes e aqui são alguns enquadramentos. Então vamos escrever um nome. Primeiro, eu vejo a fonte que eu quero, né? Ela tem 11 tipos de fontes, 11 tipos de fontes. Então eu escolho a fonte que eu quero essa fonte. Tá? A partir de agora eu vou começar a escrever. Então olha, AB 0 a 9 e alguns acentos. Repara que eu estou vendo até o O, porque a tela é pequena, e todos em maiúscula. Eu passando para o lado, eu vou ver até o Z maiúsculo. A partir do Z começa os minúsculos, certo? E por último de tudo, o espaço para nome composto. Então eu vou escrever a primeira letra em maiúscula. Vamos lá. Vou clicar no Z. A partir desse momento, repara que essa função aqui, ó, de tamanho de letra, ela acende. Eu vou apagar aqui na borrachinha, ó, se caso eu errar. Então ela está apagada a função. Cliquei na primeira letra, vai me abrir os 3 tamanhos, certo? Então no caso aqui eu vou colocar no médio, porque o grande é grande mesmo. Grande, médio e pequeno. Cliquei uma vez, vai para o médio, mais uma vez vai para o pequeno, mais uma vez volta para o grande. Então vou clicar uma vez, vai para o médio. Então tá lá, o Z. Agora os próximos eu quero minúsculo. Então vamos lá. A, N minúsculo, L maiúsculo, L minúsculo, O minúsculo. Certo? Confiro lá em cima se está escrito correto. Se não tiver, é só vir na borracha, vai apagar a última letra que eu escrevi, coloco novamente. Feito isso, vou em definir, tá? Aqui é a edição, que a gente não vai ver nesse momento, fim de edição. E aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, às vezes eu já tenho um bordado já, né, feito, então eu coloco mais para baixo, mais para cima, tá? Coloquei em bordado, a máquina está pronta para bordar. Vamos voltar lá no início. Essas outras funções, esse desenho da máquina é para memórias gravadas dentro da máquina. Então no caso, eu não tenho nada gravado dentro da minha máquina ainda. E o de cá é para pendrive, tá? Pendrive vai ser o mesmo procedimento. Vou mostrar aqui a respeito. Esse pendrive é um pendrive bastante comum, que é um dos pendrives mais utilizados, porém ele tem um problema. Ele sendo plástico,
às vezes ele quebra e fica preso na máquina, tá? Então a gente sempre recomenda esse tipo de pendrive, ó, que nem a gente tem desse decoradinho, mas com a ponta de metal, tá? Seria melhor. E pendrives até 8 GB, não colocar maior do que 8 GB, tá? Então, como eu não tenho nada gravado nesse que é um novo, eu vou colocar esse só para fazer um teste. Muito simples. Só colocar normal. Espero o meu pendrive carregar. Pronto, esperei ele carregar. Entro no símbolo do pendrive. Ele vai me abrir os bordados. É da mesma forma que a gente já tinha visto antes. Eu entro, vejo o bordado, clico em cima, vou em definir. Se eu não for digitar fim de edição, se eu não for girar para cima e para baixo, bordado, e a máquina está pronta para bordar. Também vai me dar sequência de cores, da mesma forma que a gente viu com os bordados da máquina. Muito simples a operação. Então vamos aprender a passar a linha e encher a bobina. Primeiro de tudo eu vou pegar minha bobina, ver uma bobina vazia dentro da máquina. Aqui eu tenho uma flechinha, então indicando, eu vou puxar essa flechinha, vai abrir a tampa acrílica. Vou pegar a bobina, certo? Ela é uma bobina específica para a máquina de bordado. De extrema importância usar esse tipo de suporte de linha, tá? Para a linha não prender. Então no caso a gente vai encher a bobina com a linha de bobina, uma linha maior, tá? Então isso é de extrema importância estar usando o suporte de linha, certo? Vamos aprender então a encher a bobina. Eu vou vir então com a minha linha do meu suporte e vou seguir a linha tracejada. Linha tracejada significa bobina. Então eu venho com a minha linha número 1, vou seguir a flecha, vou voltar. Olha, então aqui ó, conforme mostra o desenho, eu vou passar por trás e pela frente, dessa maneira. Vou colocar então minha bobina no enchedor. Vou enrolar algumas vezes, conforme o desenho me mostra. Vou empurrar para a lateral. Nesse momento, o botão fica laranja, significando que está pronto para encher a bobina. Então eu vou apertar e ela vai me dar na tela falando que está enchendo a bobina. Isso às vezes acontece, tá vendo? Olha, ele não está enchendo. Eu vou só dar uma empurrada na minha linha. Ele vai começar a encher. Ela vai encher, vai chegar um ponto que ela vai começar a patinar a bobina e eu vou ter que parar. Então olha lá, ela já começou. Quando ela começar assim, eu venho aqui no Start Stop e paro a máquina. Parei a máquina, vou retornar a bobina, tiro e posso arrebentá-la. A bobina então ela tem uma posição, conforme mostra o desenho, tá? Ela tem que vir a linha da esquerda para a direita. Então eu vou colocar minha bobina. Vou passar primeiro por essa flecha menor. Quando eu estiver passando por ela, eu vou sentir uma resistência na linha. Sentindo a resistência, tá certo. Se eu não sentir a resistência, eu tiro e passo novamente. Vou passar por essa flecha maior. Levo ela para o centro, ela vai cortar. Pronto, não preciso fazer nada, não preciso puxar nem nada. Coloco a tampa acrílica, essa pontinha embaixo do prateado. Empurro, deu o estralo, máquina tá colocada a bobina. Bom, então vamos aprender a passar a linha. A bobina a gente já aprendeu. Vamos passar a linha. Também estou vindo do meu suporte. Vou vir com a linha do meu suporte. Vou seguir então agora a linha reta, tá? Então, ó, primeiro 1. Vou voltar no 2.
3 mandou para baixo. Lembrando, o calcador levantado, porque a máquina pediu já para mim levantar o calcador no início. Voltando, 4, vou lá atrás e volto. 5, descendo, o 6 é lá próximo à agulha. Então, 5, 6 aqui próximo à agulha, olha, vou empurrar, a linha vai passar ali por trás, ó. Passou. 7, aqui conforme o desenho. O 8, eu vou cortar aqui nessa faquinha. E o 9, eu vou abaixar o calcador nesse momento e empurro essa alavanca com uma certa força. Linha passada na agulha automaticamente. Lembrando que sempre a partir do momento 8 eu tenho que abaixar o calcador para daí fazer o movimento 9. Vamos falar agora sobre o bastidor. O bastidor ele é em duas partes. Os dois são iguais, né? Um é maior, outro é menor. Essa parte ela fica fixa. Essa vem e monta por cima do tecido e da intertela, tá? Sempre quando for montar o bastidor, essa parte aqui dos furos na esquerda e o parafuso sempre para mim. Se eu montar ao contrário, vai ficar de ponta cabeça. Então sempre para a esquerda e esse aqui para mim. Esse parafuso é de regulagem, se tiver muito apertado ou muito solto. Então eu vou colocar aqui um jeito reto. Vou colocar a intertela primeiro. Intertela é de extrema importância. Usar sempre intertela de bordado, própria para bordado. Um pouco maior do que o bastidor. Essa daqui está bastante maior, não precisa ser esse tanto. Mas sempre tem que atingir o bastidor inteiro. Porque só uma tira, alguma coisa desse tipo, não vai estruturar o bordado. Então vai dar problema no bordado. Eu vou colocar um tecido, né? Pode colocar toalha, fralda, isso aqui é só um teste. E a gente vai encaixar então a parte que fica prendendo o tecido. Se eu tiver tendo dificuldade para encaixar, eu venho aqui e solto um pouco esse parafuso. Pronto, agora ficou mais fácil. Verifico se está montado certo, a traseira, tudo beleza. Para encaixar o meu bastidor na máquina, eu vou levantar o calcador. Eu vou encaixar esses dois furos nesses dois pinos. Então eu passo meu bastidor por baixo do meu calcador. Venho aqui com os meus dois furos, coloco nos pinos, aperto essa alavanca e desço ele. Pronto, encaixado o bastidor. Então vamos colocar nossa máquina para bordar. Já passei a linha já está passada, ensinada. Então eu vou colocar um nome, por exemplo. Venho aqui, vou escolher a fonte, vamos recapitular. Vou achar o Z, escolhi o tamanho da fonte, agora minúsculo. Definir, fim de edição, bordado. Abaixo o calcador, está verde, começa a bordar. Se tiver mais de uma cor, ela vai dar a sequência de cores. Quando ela terminar, ela vai falar que o bordado está pronto. Sempre que a máquina terminar uma cor, ela vai passar para a próxima, aqui na tela, e ela vai cortar automático. Levanto o calcador, passo todo o procedimento de passagem da linha e põe ela para bordar novamente. Não vou me estender muito para não ficar muito longo o vídeo.